Pastor dos Diabos mandou R$ 1. O acaso é uma ilusão. O primeiro movimento nunca existiu, tudo sempre foi, eterno em expansão, sem início, sem fim, sempre em seu fluxo contínuo. Obrigado. Eu achei legal essa ideia. É muito bom. Acho muito legal. Essa questão do primeiro movimento com o Big Bang, com base na teoria do Big Bang do Georges, que era o padre, né? É uma forma, talvez, aí também que os darwinistas, né, os darwinistas acham para dar base, né, às suas ideias. Mas Então, antes a gente estava falando sobre o quê? Que era sobre... essa questão. Quando você fala os darwinistas vão dar a base às suas ideias, eu tenho um imenso problema nisso. Por quê? Vamos pegar o shivaísmo na Índia. Como que Shiva cria o mundo? É um único átomo. Esse átomo ele se expande e depois que ele se expande, Shiva realiza sua dança cósmica e ele começa a se difundir e começa ali a se surgir as formas. É o Big Bang. Então, a teoria do Big Bang refuta a Deus? Não. Ela confirma Deus. Entende? Alves, eu me lembrei, Alves, quando você falou o nome Deus aí. É que os cristãos cometem muito esse erro, afirmando que os judeus são monoteístas. Então, cara, os judeus lá da Bíblia, vamos voltar para a Bíblia, ele tá falando da Bíblia, tá? Tá falando do pessoal hoje, atual, e não, tá? Por favor, não confundam. Para quem tá ouvindo, né? Lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, Novo Testamento, seja lá o que for, na verdade, o que eles praticam, eles são monólatras. Eles são monólatras e praticam a monolatria. Eles nunca foram monoteístas. Monoteísmo é um discurso, é uma ideologia política, né, estatizada, tá? Que ela tem também uma finalidade política de unir um povo, tá? E de se colocar de forma doutrinal como exemplo para outros povos. Eles eram monólatras, porque eles sempre souberam que existiam outros deuses. Eles sempre souberam que existiam outros deuses, tá? Então, eu acho que se há algo de natural no ser humano, né, é o politeísmo. O politeísmo. Dentro do politeísmo, né, ele pode praticar a polilatria e ele pode praticar a monolatria. Mas dizer, não, somos monoteístas porque só existe um Deus. Não, você é monólatra. Entre vários deuses, você escolheu um. Essa é a realidade, né? Eu tinha citado no começo da live que não existe monoteísmo. Então, eu vou corrigir, enquadrando nesse pensamento seu, não existe religião politeísta. Perdão, falei politeísmo. Não existe religião politeísta. Mas dentro de um escopo geral de todas as religiões, aí eu posso considerar o politeísmo. Porque todas as religiões, e se você cavucar, ela vai chegar num Deus criador. Não existe essa... O cristianismo, com devido respeito, ele se coloca como monoteísta. E, na verdade, não é monoteísmo. É monolatria. A ideia de monoteísmo é uma ideia etnocêntrica, né? Que os outros deuses dos outros povos não existem. Na verdade, só existe um Deus e esse Deus é o meu. Na verdade, se a gente for observar a estrutura da adoração, do credo do cristianismo, o cristianismo é politeísta. O cristianismo é politeísta. Ali existem 3 deuses. Eles podem chamar de trindade, eles podem chamar do que eles quiserem. Tem também são 3 deuses. Tem a questão dos anjos também. Os anjos seriam semideuses. Também, são tipos de divindades menores, né? Que eu enquadraria o hinduísmo. Então, assim, é que nem eu estava falando, eu vi o panteísmo. Eu pensei, já li alguma coisa. Aí eu fui ver o pessoal dando, não, porque tem religiões panteístas, porque não acredita Deus, assim, que Deus é tudo. Tal. Eu falei, não existe essa religião. Então, o panteísmo é um termo morto. Ele não existe. Como o ateísmo é uma filosofia morta.
Entende? Porque a filosofia, ela nasce justamente para te dar uma resposta àquilo que a materialidade não vai compreender. Tá, então se eu estou falando filosofia, eu vou falar assim, bem descarado mesmo, eu sei que todo mundo vai discordar, mas depois, se a gente for debater na ideia, você vai ver que é a mesma coisa. Se eu vou entrar na questão filosófica, eu vou entrar na questão da alma da coisa. Então, logicamente, a filosofia ela vai tratar da metafísica. Então, não tem filósofo ateu. Por quê? Você vai tratar da metafísica para falar que ela não existe? Então, que porra de filosofia é essa? Entende? Então, é uma falta de coerência, uma falta de enquadramento que eu vejo que vem acontecendo, que eu falo, não, por isso que eu parei de participar de live, que participar ateu, eu falei, não, vamos sair dessa merda, pelo amor de Deus. Queria só considerar uma coisa que eu entendo a perspectiva de quando a gente olha para nós e para os animais, nós vemos uma diferença tão brutal em nível de consciência. E as pessoas dizem, o evolucionismo ele é tão patético nessa parte, que diz que não existe ser mais evoluído que o outro. Existem seres adaptados, todos estão bem adaptados para o seu meio. Eu acho isso tão infantil assim, mas eu acho muito infantil. Tá? Eu acho que existe uma diferença notável entre nós e os animais. Quando nós olhamos no lado do ser humano. Mas quando, por exemplo, eu vou no zoológico, quando eu vou no zoológico, eu sinto um horror, um espanto, e dá até uma sensação ruim de ver o chimpanzé. Aquele bicho feio, peludo, mas ele é muito igual a mim. Ele é muito igual a gente. E eu fico olhando os trejeitos, eles têm uma sociedade, eles conversam, eles dialogam através dos gestos. Eles têm toda uma inteligência por trás. Eles têm até, eu diria que os chimpanzés não é um senso moral, mas ele tem uma certa perversidade também. Eles são malvadinhos. Eu acho isso tão incrível. E eu nunca vi o bonomo, bonomo não é o nome, mas dizem que ele é o contrário, que ele é bonzinho, o bonomo. Que aquela maldade que o chimpanzé tem, o bonomo não teria. Porque o bonomo, ele seria a fêmea, ele seria uma sociedade feminista. E o chimpanzé é uma sociedade masculina. Eu não sei se isso tem procedência, mas eu já vi evolucionista falando isso. Eu acho que o Pirula falando isso. Eu achei esquisito, mas enfim, eu não sou biólogo, né? É bonobo isso. Parece que o bonobo, ele é uma sociedade matriarcal, não é feminista, é matriarcal. Então, eles são diferentes. Lá entre os bonobos, tudo termina em sexo para procriação. Entre os chimpanzés, tudo termina em disputa de poder, guerra e violência. Então, mas é por isso que eu digo, eles causam um horror, pelo menos em mim, eu sinto horrorizado, porque ele é muito inteligente. E quando eu olho para isso, eu duvido que um ser desse está voltado eternamente àquele estágio evolutivo. Para mim, ele está aprendendo e olha, se um dia a ciência evolutiva, veja que eu não sou contra a ciência evolutiva, eu sou contra alguns pressupostos, mas chegar e dizer assim, olha, publicado lá, algumas espécies de macaco já entraram pelo menos na espécie Pitelus, né? Por exemplo, aquele antes do Homo tem os seres pitecos, né? Pitecos, australopitecos, essas coisas. Então, eu acho que se a ciência chegar e disser que algumas espécies de macaco já entrou para a espécie Pitecos, eu não vou duvidar. O bicho tem muita inteligência. E agora, o que está evoluindo? Só pode ser a alma. Eu tenho uma só comparaçãozinha besta que eu vou fazer quanto a essa questão de evolução. Eu acredito realmente em adaptação mínima. Entende? Você pega, por exemplo, o urso polar. Qual que é a diferença do urso polar para o urso canadense? É porque ele desenvolveu uma pele para que seja adaptado ao frio. Tranquilo? Tranquilo. Quando eles vêm dizendo que o ser humano ele vem se evoluindo para se adaptar ao meio, aqui nós temos um grande problema.
Porque se a gente tiver hoje por questão de sobrevivência, se a gente tiver uma bomba atômica hoje e poucos sobreviverem, se sobreviver 10 macacos e 10 humanos, os 10 macacos vão se dar bem, os humanos não. Porque o macaco sobe em árvore e tal, mas que evolução foi essa que me evoluiu? Eu tenho grandes problemas, você pega o esquimó, tem vestígio de um povo esquimó de 15 mil anos atrás. Então, quer dizer, desde que o mundo é mundo, existe o povo esquimó. E até hoje aquele povo não criou pele para se proteger do frio. Eles têm que matar o urso e tirar a pele do urso. Então não houve também ali adaptação para a questão de sobrevivência. Então são pontos lógicos que você olha para o cara da biologia e fala assim, mas por que esse cara não evoluiu? O cara dá a volta, o cara gagueja, o cara faz não sei o quê. Entende? Então você tem exemplos claros de humanos, como o povo esquimó que eu citei, que está lá 15 mil anos, que tem vestígio, né, de 15 mil anos deles lá no gelo, e a pele dele é a mesma da minha. E pior, o povo esquimó tem a pele mais branca que a minha. Enquanto ele tinha que ser igual o negro da África. A pele tem que se adaptar para ele sobreviver ao calor. Entende? Porque o frio ataca a pele mais do que o calor. Daqui 2 meses, se tudo der certo, e o mundo não acabar, vai ter época de frio aí, ó, a pele de todo mundo aqui vai trincar. E no calor só a pele soa. Então era para o povo esquimó ter no mínimo escama. Não tem, entendeu? Então, as questões que eu nem entro. Quando essa galera entra para falando em questão de evolução, querendo derrubar a ideia que Deus existe porque há uma evolução, primeiro que se eu for considerar a evolução, você vai esbarrar em deuses, em livros sagrados que falam que houve evolução realmente. E se eu for considerar a evolução do ponto de vista lógico, eu não consigo enquadrar ela em lógica nenhuma. Ah, mas está aqui o camarada, mas cadê o... Não, esse aí está faltando nós achar, mas já é certo isso daí. Entende? Não, é porque tem um esqueleto de 150 milhões de anos atrás. Cara, numa questão lógica, você está indo muito longe. Entende? Pode até ser que existia uma raça de macaco que se assemelhava muito à nossa estrutura esquelética no passado, como existiam dinossauros e hoje não existe mais. Eu não estou entrando nesse mérito. Mas você dizer que o macaco veio evoluindo até se tornar um homem, você está sendo muito fantasioso. Isso aí, me desculpa, mas não encaixa. Pela questão da própria lógica. Entende? Hoje, inclusive, tem povos, eu estava vendo uns vídeos esses dias para trás, de uma pessoa que vive na água, consegue ficar mergulhando mais de minutos e viveu a vida inteira dentro da água. E eu nunca vi aquele povo criar escama. E volta ao povo esquimó. Nunca vi aquele povo criar um pelo mais avantajado para proteger do frio, muito pelo contrário. Ele tem a pele branquinha igual do japonês. Existe, Ok. Alves, Me permita rapidinho só fazer essa perguntar se o Fredson já leu essa pergunta para me tirar da tela. Pastor Fredson, você já leu essa pergunta aqui? Ou... Li agora, hein? Tá, então eu vou tirar aqui da tela, ok? Pode falar, Evandro, e depois passa a palavra para o pastor Fredson, por favor. Tá, o que eu ia dizer para o Alves é que a gente tem uma interpretação um pouco errada da teoria da evolução, de achar